Olá, divinos e amados do meu coração! Sejam muito bem-vindos ao canal Divino Amor, o nosso espaço diário de treinamento mental com um curso em milagres. E hoje nós entramos na lição 24 e eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Por que as metas e os desejos que você conquista aqui na Terra nunca parecem preencher totalmente o seu coração? Nesta aula, Jesus nos traz um ensinamento libertador sobre o que nós realmente queremos. E eu compartilho com você uma história sobre o exato momento do meu despertar espiritual, a semente que foi plantada no budismo sobre a impermanência e a ilusão da dor, e como uma situação difícil com a minha cachorrinha me levou a encontrar a verdadeira cura nos ensinamentos do Evangelho. Lembrando que hoje a nossa prece especial de entrega e confiança está salva por escrito aqui embaixo, na aba comentários. Depois que a nossa aula terminar, corre lá para copiar e deixar o seu amém. E agora, respire fundo, abra a sua mente e vamos juntos para a nossa lição 24. Então, gente, agora a lição 24, e eu queria saber como que estão no dia de hoje. Espero que todos estejam bem aí, na paz de Deus, do Espírito Santo e do nosso Senhor Jesus Cristo, muito amado aqui, que tem nos ensinado todos os dias a como sermos melhores, através dessas lições aí maravilhosas. E hoje eu já fiz aqui a lição 24 e foi muito profunda, gente. Hoje a gente sai um pouquinho daquilo, né, daquelas lições que a gente está entendendo ainda, o que são as coisas às nossas voltas, como que a gente faz as imagens interpretando com as nossas crenças, como que a gente olha cada coisa, cada pessoa também, e o que aquilo realmente significa. Muitas vezes é um ataque, uma vingança, e a gente não entende, né? Jesus vem aqui e fala, na lição 23, por exemplo, ontem, eu posso escapar no mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque. E aqui mesmo, no parágrafo 3, ele fala, o mundo que vês é um mundo vingativo, e tudo nele é um símbolo de vingança. E aí pode parecer muito forte, pode parecer que a gente está fazendo aí esse mundo horrível na nossa frente, que a gente está com as nossas emoções, muitas vezes à flor da pele, querendo atacar tudo, achando que as coisas que a gente faz não dá certo, nos culpando os outros. E ele quer cada vez mais que a gente consiga enxergar que a gente está criando esse mundo. E que aqui na lição 23 é mais uma lição para que a gente enxergue. Eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque. E pode parecer um pouquinho estranho. Quem não está ainda muito acostumada com a lição, se você está fazendo pela primeira vez também, vai ser difícil ainda, porque esse pensamento de níveis, como se a gente classificasse aquele pensamento como bom, aquele outro como ruim. E Jesus aqui vai colocando para a gente que é para a gente colocar ali tudo no mesmo nível, para a gente não fazer comparações. Mas a gente cisma em colocar uma situação como a pior de todas e aquela outra como a melhor. E ele vem aqui querendo que a gente desconstrua todas essas imagens, todas essas crenças, todas essas classificações de níveis, de objetos, de pessoas, com a gente mesmo, com o nosso corpo. Então vai quebrando essa forma de ver o mundo em camadas mesmo. E a gente vai percebendo o que é real. E o que a gente está criando? É que a gente fez aquela imagem e que a gente pode desconstruir tudo e escapar desse mundo ruim de ataque e ir realmente para o mundo de amor. Mas para isso, gente, não é tão simples, né? Como eu sempre falo para vocês aqui, e não querendo também falar para vocês que é difícil, não. Eu falei que não é tão simples, porque vejam, já é a terceira vez que eu faço as lições, que eu tô lendo o livro novamente do 100, e muitas coisas que eu faço, muitas técnicas, e mesmo assim ainda vem muitas dúvidas. Então eu acredito que isso melhorou demais de como eu era, porque era muito dolorido mesmo. Eu não lembro se eu contei aqui para vocês, se foi nesse período, nessas lições aqui novas, ou se foi lá nas outras que eu não publiquei,
mas que eu fazia EFT, que é uma técnica que eu gostei muito para liberação, para cura. E aí eu procurei muitas técnicas de cura e essa foi uma das primeiras que eu treinei muito. E era muito doloroso, eu sofria muito. É uma técnica a partir de toque, assim como os pontos da acupuntura. E você vai liberando aquelas crenças. Mas ao entrar em contato com aquilo que me causava dor, eu ficava muito triste, chorava muito. E por mais que eu sentisse depois um alívio tão grande, quando eu entrava em contato era muito doloroso. Depois eu fui fazendo algumas outras técnicas e eu me encontrei muito no Ho'oponopono, que esse eu não quero largar, porque realmente esse eu falo, que eu tô limpando ali, agradecendo, perdoando e tirando a minha culpa. A gente tem que ser responsável e não culpado. Então, quando a gente fala sinto muito pela responsabilidade que a gente teve com o pensamento errado, equivocado, esse que Jesus está falando aqui pra gente, das imagens erradas que a gente fez, então ele sempre vem no livro com essa ideia e confirmação de que um erro pode ser transformado, que nós não somos pecadores, que nós apenas erramos e esse erro pode ser corrigido pela expiação. E a expiação, no 100, é a correção. Então, realmente nos libera de uma culpa que a gente carregava por entender que somos culpados por tal situação. E aí, muitas vezes, a gente acha que não tem solução e entra em desespero. Então, o que eu falei que não é fácil, e não é que seja impossível, porque nada é impossível, mas tudo é um processo gradual. Então, se você está aqui na lição 24 já hoje já com um novo conceito muito grande, já conseguindo ver muitas coisas que você não conseguia enxergar, e ainda vão ter muitas outras coisas, mas se você já está aqui, se dispondo do seu tempo, dando esse tempo aí para Jesus e consequentemente para você também, porque é você que vai se curar junto com Jesus aqui no seu coração, que ele tá te ajudando. E aí, gente, hoje eu vi um vídeo do ator do The Chosen falando sobre essa sexta temporada, que é a crucificação, e que muitas pessoas não estão querendo ver, e que elas estão achando que não vão querer ver porque é muito doloroso entrar em contato com isso, com o sofrimento de Jesus. Então eu acho que o que eu tô falando agora sobre as nossas dores, sobre a dificuldade da gente entrar em contato com essas dores, e que ele fala que será difícil a gente entrar em contato com a dor lá de Jesus naquela época que sentiu, para nos mostrar como o amor é maior que tudo, né? Falando naquele momento de tristeza, perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. E a gente entender que as pessoas muitas vezes não têm consciência do que estão fazendo. E muitas vezes para chegar num nível de consciência tão grande, evoluir, vai passar por muitas dores ainda. Eu estava até assistindo um outro vídeo hoje também, foi logo no início do dia, e acabou que não deu tempo de eu ver um pouquinho mais, mas falava de Buda, de que Buda tem esse conceito da impermanência, de que tudo é sofrimento, né? E aí no início eu tinha uma resistência tão grande com esse pensamento, e uma vez eu fui até naquele templo lá em São Paulo, e aí eu participei de uma meditação, uma palestra também, e que eles ficavam falando muito da impermanência. E aquilo me incomodou muito, porque eu não queria achar que o mundo é sofrimento. Eu queria ver o mundo de amor, o mundo de paz. Mas hoje eu entendo essa dualidade, que é preciso até para que a gente veja de outra forma. Porque muitas vezes as pessoas elas vão buscar mesmo a cura na dor. Elas precisam passar pela dor para que elas encontrem o caminho da luz. Porque até então estavam ali acomodadas naquele mundinho do cotidiano, dos hábitos, não sendo impulsionadas para buscar algo melhor na vida. E é muito difícil para a gente pensar que a gente tem que buscar a dor assim, entre aspas, né? Mas que a dor tem que vir para que a gente saia disso, porque a gente não vai buscar logo o conhecimento no amor. A gente precisa aí ter muito sofrimento para buscar. Eu não lembro se eu contei a minha história para vocês, da minha missão, se foi nas outras lições, mas eu tive um probleminha com a minha cachorrinha, minha filhinha amada do coração, e sofri muito. Isso me despertou para ler o livro do Evangelho, do Espiritismo. E aí eu levava a minha cachorrinha lá no centro espírita para animais,
Na época eu morava bem perto. E isso foi muito importante também, eu morar muito perto e poder levá-la. Eu entrar em contato com isso. Então, aquela dor me despertou muito para um aprendizado, para um novo olhar para esse mundo aí que Jesus está querendo que a gente veja. Um mundo que a gente faz e que a gente entenda que o melhor é a gente criar um mundo de amor. Então é isso. Venho assim no meu coração de falar isso para vocês. Acho que tem a ver com essa lição 24, porque ele vai querer nessa lição que a gente entenda que aquilo que a gente acha que está incomodando a gente não é necessariamente aquilo. Ele vai dar a possibilidade que a gente perceba verdadeiramente, como ele está sempre falando aqui, que a gente vá para esse conhecimento, para o que é real, e não para o que são apenas ideias em que a gente está perdendo tempo com questões que a gente nem sabe por que a gente coloca lá. A gente traça uma meta e aí a gente fala, eu quero tal coisa. Mas por quê, né, gente? A gente acha que quer. E aí ele vai dar uma lição muito importante hoje. Se vocês conseguirem realmente, façam essa lição como ele propõe, em todos os períodos também, no tempo que ele está pedindo, colocando tudo exatamente como ele está falando na frase. Porque vai fazer com que a gente entenda melhor o que a gente quer. Por que a gente quer? Se a gente quer de verdade. E às vezes pode ser só um capricho. E hoje eu já fiz a lição e foi muito importante. Eu coloquei muitas coisas ali que me fizeram questionar e entender por que algumas coisas, às vezes eu achava que queria. Mas e por que também eu estava ali me afastando de determinadas situações? Muitas vezes até me culpando por estar me afastando, achando que eu estava até negligenciando a situação. Eu não estava resolvendo, mas eu consegui entender muita coisa com essa lição. E é uma lição muito linda. E hoje eu fiquei até pensando, nossa, que generosidade de Jesus com essas lições que estão fazendo a gente abrir os nossos olhos. Eu falei para vocês também que eu fiz em um período as lições da criança interior no meu grupo de WhatsApp. E ontem eu presenteei uma pessoa querida com esse livro que indicaram lá no grupo. E eu espero que ela leia. Eu tô com meu coração assim muito na expectativa e crendo, sem ser aquelas crenças que a gente tá querendo limpar. Eu tô acreditando mesmo que a pessoa vai sentir no coração dela também de ler, porque eu acho que é muito importante. São lições também. E hoje eu pude até comparar aquele livro que tem lições muito fortes para curar as feridas e que eu achei que me ajudou demais. E aí hoje eu olhei aqui nas lições de Jesus e fiquei pensando, né? Lembrando de todas as lições que eu fiz e de quantas lições, nessas 365 lições, de quantas lições que eu fazia assim e que eu falava, nossa, porque aconteciam coisas no meu dia que eu não acreditava realmente. Tinha tudo a ver com a lição. E eu estava me curando. Mas eu tenho que respeitar aqui o tempo de cada lição. Às vezes eu pensava, eu quero voltar para aquela lição número X, porque aquela me ajudou e marcava, né? Aquela lição marcava, mas aí não dava para fazer todas as lições. Então hoje eu respeito aqui o tempo, o meu tempo e também o tempo que eu estou fazendo aqui com vocês, as lições e que estão sendo muito importantes para mim também. Então, gente, vamos lá agora para a lição 24. Eu não percebo os meus maiores interesses. Então, por isso que hoje eu acho que ele saiu um pouquinho daquilo de ontem, ele já está mostrando pra gente qual é o nosso interesse nesse mundo. E aí que a gente está criando, com as imagens que a gente está fazendo. Então, no primeiro parágrafo, ele começa, em nenhuma situação que surja, reconheces qual é o resultado que te faria feliz. Portanto, não tens nenhum guia para a ação apropriada e nenhum modo de julgar o resultado. O que fazes é determinado pela tua percepção da situação, e essa percepção está errada. Então, olha o que ele está falando aqui da percepção. Ele vem falando muito, e eu falei para vocês que eu estou no capítulo 3 do livro texto, e que ele estava falando muito também. Então, já vem falando bastante da percepção, do julgamento, da autoridade, do conhecimento,
E aqui ele vem falando que a tua percepção está errada. Vamos ver então por quê. Ele continua: assim, é inevitável que não sirva aos teus maiores interesses. No entanto, eles são a tua única meta em qualquer situação que seja corretamente percebida. Por que, gente, ele fala dessa forma? Vamos ver aqui. Porque quando você percebe, você não está pedindo para o Espírito Santo, você não está levando para quem conhece, você não está pedindo para Jesus que conhece também. Você está indo lá sem um guia, seguindo o seu ego, o que você acha que é melhor. Continuando. De outra forma, não reconhecerá quais são eles. Segundo parágrafo. Se reconheces que não percebes os teus maiores interesses, seria possível ensinar-te o que eles são, mas, na presença da tua convicção de que sabes, não podes aprender. Então, se eu quiser reconhecer qual é o meu maior interesse, eu levo para Jesus, para Deus, para o meu Espírito Santo. Mas, se eu tenho uma convicção que eu sei, eu não posso aprender dessa forma. Continuando, gente. A ideia para o dia de hoje é um passo em direção a abrir a tua mente, para que o aprendizado possa começar. Então, terceiro parágrafo. Os exercícios para o dia de hoje requerem muito mais honestidade do que estás acostumado a usar. Alguns poucos sujeitos, considerados honesta e cuidadosamente em cada um dos 5 períodos de prática que devem ser empreendidos hoje, serão mais úteis do que um exame mais superficial de um grande número deles. Então, gente, 5 períodos de prática de 2 minutos cada para o período de exame mental envolvido nos exercícios, tá? E ele está falando que vai ser muito útil. Quarto parágrafo. Os períodos de prática devem começar com a repetição da ideia para o dia de hoje. Então, você começa falando, eu não percebo os meus maiores interesses. Então, depois que você falou isso, você vai examinar sua mente, quais são os seus maiores interesses, vai repetir a ideia de hoje e vai seguir o exame da mente com os olhos fechados em busca de situações não resolvidas, acerca de quais está atualmente preocupado. Então, você vai buscar lá todas essas situações e depois você vai entender que você não percebe os seus maiores interesses. Então, vamos continuar aqui. A ênfase deve estar em descobrir o resultado que queres. Reconhecerás com rapidez que tem várias metas em mente, que fazem parte do resultado desejado. E também que essas metas estão em níveis diferentes e são frequentemente conflitantes. Então, isso é uma coisa que realmente vai acontecer, porque você vai falar uma meta sua e aí você vai entender depois que não é necessariamente aquilo que você quer, se ela tem vários níveis conflitantes. Continuando. Quinto parágrafo. Ao aplicares a ideia para o dia de hoje, cita cada situação que te ocorrer e depois enumera cuidadosamente o maior número possível de metas que gostaria que fossem alcançadas na sua resolução. A forma de cada aplicação deve ser mais ou menos a seguinte. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Você vai examinar a sua mente, as coisas que estão te causando preocupação e como que você queria que isso fosse resolvido e que isso acontecesse. Então, você vai colocar na situação referente. Aí você coloca na situação que te preocupa e fala, eu gostaria que tal coisa acontecesse e que tal coisa acontecesse. E aí, sucessivamente, você vai verificar quantas coisas que você gostaria que acontecesse com aquela meta e assim por diante. E aí, você vai fazer para várias metas. Continuando, Então, tenta incluir tantos tipos diferentes de resultados quanto honestamente te possam ocorrer, mesmo que alguns deles não pareçam estar diretamente relacionados com a situação ou nem mesmo ser inerentes a ela de forma alguma. Porque você pode até achar que quer que alguma coisa aconteça com aquilo que você está pensando,
e pode parecer que não tem nada a ver com aquela situação. Então, ele fala para você incluir todos os diferentes tipos de resultado, tá? Então, o sexto parágrafo. Se estes exercícios forem feitos adequadamente, reconhecerás com rapidez que está fazendo um grande número de exigências que nada tem a ver com a situação. Tu também reconhecerás que muitas das tuas metas são contraditórias, que não têm nenhum resultado unificado em mente e que, independente de como a situação se resolva, não podes deixar de te desapontar com relação a alguma das tuas metas. Então, o que ele quer dizer, gente? Que aqui você vai ver que você não tem nenhum resultado unificado em mente e que, independente de como a situação se resolva, não pode deixar de te desapontar com relação a alguma das tuas metas, tá? Então, sétimo parágrafo. Depois de examinares a lista do maior número possível de metas almejadas para cada situação não resolvida que passa pela tua cabeça, dize a ti mesmo: eu não percebo os meus maiores interesses nessa situação, e passa para a seguinte. Então, examina aquele monte de meta relacionado a uma coisa que você pensou, fala, eu não percebo os meus maiores interesses nessa situação, e passa para a segunda meta, e faz como você gostaria que acontecesse com aquela situação. Gente, vocês entenderam? Eu espero que sim. Parece que é longa pra caramba, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido e que ao fazer isso, vejam que vocês estão cada vez mais se libertando. Sejam gratos, gratas aí a essa lição de Jesus, por ele trazer ao nosso conhecimento esse livro tão maravilhoso e a gente poder entender que o que a gente está querendo realmente com tudo isso é que se a gente entrega realmente para o nosso guia, para que ele mostre o caminho melhor para a gente, o caminho ideal, esse é o caminho ideal. Agora, se a gente fica segurando essas metas que não vão levar a lugar nenhum, é isso que Jesus quer que a gente entenda cada vez mais, que a gente use realmente o nosso tempo, os nossos pensamentos para coisas que são produtivas, para coisas que são do bem, coisas que são do amor, da paz. E esse é o objetivo, que a gente caminhe cada vez mais para a luz e não fique criando histórias na nossa cabeça. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa lição, que foi, como sempre, muito produtiva. Jesus é maravilhoso sempre. Curtam o áudio se gostaram. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos e compartilhem com alguém que se sentir no coração que esse vídeo vai fazer bem para essa pessoa. Fiquem com Deus, gente. Um grande beijo no coração de vocês. Um dia maravilhoso e até amanhã. Tchau, tchau.